no livro do profeta Isaías, capítulo 6. Profeta Isaías, capítulo 6. Isaías, capítulo 6, profeta Isaías. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e diz a este povo: ouvi, ouvi, e não entendais, vede, vede, mas não percebais. Agora, Isaías 46, mesmo o profeta Isaías. Isaías 46. Isaías 46, a partir do versículo 8. Mesmo livro do profeta Isaías 46. Lembrai-vos disto e tende ânimo, tomai-o a sério, ó prevaricadores. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo: o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Eu que chamo a ave de rapina desde o Oriente e de uma terra longínqua, o homem do meu conselho. Eu o disse, eu também o cumprirei. Tomei este propósito, também o executarei. Amém? 1 Timóteo, capítulo 2. 1 Timóteo, já no Novo Testamento, capítulo 2. Primeira Timóteo, capítulo 2, lá no final do Novo Testamento. Primeira Timóteo, capítulo 2. 1 Timóteo, capítulo 2. Encontraram? Então vamos lá. Apóstolo Paulo: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões,
ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade. Para quê? Para que vivamos vida tranquila e mansa com toda piedade e respeito. Porque isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isto fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Amém? A nossa limitação, de um modo geral, pela nossa humanidade, às vezes pela a nossa falta também de entrega, de busca, de rendição, mas a nossa limitação nos impede de compreender duas coisas que estão plenas e que perpassam todas as Escrituras, que é a soberania de Deus e a responsabilidade humana. A mesma Bíblia que apresenta Deus como soberano, ela não exime o ser humano da sua responsabilidade. A mesma Bíblia que apresenta Deus como Criador dos céus e da terra e que está no governo de todas as coisas, não anula a responsabilidade humana. Mas, como estava dizendo, por causa das nossas limitações, muitas vezes nós queremos unir essas duas linhas que perpassam a Bíblia toda, e na dificuldade, na preguiça também de pensar e de tentar buscar um ponto de equilíbrio que cale a nossa consciência, que enche o nosso coração da paz de Deus, nós nos agarramos a extremos. Alguns irmãos enfatizam muito mais a responsabilidade humana e por isso são mais ansiosos, mais angustiados, porque ao enfatizar a responsabilidade humana num processo de superficialidade e num processo de evitar orar mais, buscar mais, compreender mais, os extremos são os pontos mais fáceis. Buscar extremos, fincar pé nos extremos, é muito mais fácil do que você buscar a compreensão das duas partes, numa conciliação, no entendimento pleno de que essas duas coisas estão na palavra de Deus e, quem sabe, encontrar uma via que não anule a soberania de Deus e nem a responsabilidade humana. Então, alguns se agarram à responsabilidade humana, enfatizam a responsabilidade humana e são estressados, cansados, ansiosos e fadigados, porque acham que se eles não fizerem, nada vai acontecer. Do outro lado, nós temos aqueles que se agarram à soberania de Deus e jogam tudo para a soberania de Deus. Aí nós temos crentes irresponsáveis, omissos e que se furtam de dar a sua contribuição ao reino de Deus, à igreja e à sociedade. Percebem que são duas vias que perpassam toda a Escritura, toda a Sagrada Escritura. Elas não se cruzam, não dão choque, mas a nossa limitação é que nos dificulta compreendê-la.
responsabilidade humana, soberania de Deus. Deus é soberano, mas a sua soberania não anula a nossa responsabilidade. Deus está assentado sobre um trono, tem o governo de todas as coisas, mas está perguntando: com quem é que eu posso contar? É o texto que nós lemos aqui de Isaías. Isaías vê a soberania de Deus. Isaías tem essa visão clara que o choca de que Deus é soberano, Deus está assentado num alto e sublime trono, mas também ouve desse próprio Deus: a quem enviarei? Ou seja, o Deus que é soberano, que governa sobre tudo e sobre todos, está perguntando: com quem é que eu posso contar? Quem é que vai fazer a minha obra? Quem é que vai anunciar a minha vontade? Percebem como as duas coisas estão presentes aqui nesse texto? Percebem que o Deus que é soberano, que governa sobre tudo, sobre todos, está perguntando a um ser humano: com quem é que eu posso contar? Alguns pensadores dizem que você se assentar numa cadeira que não esteja bem equilibrada, geralmente nós temos uma cadeira de 4 pés, não é à toa, né? Se você sentar numa cadeira de 3 pés, você tem que ficar ali, uma hora ela te dá um tombo, né? Uma hora você cai. Então, assentar numa cadeira de 4 pés seria como que colocar ajustadamente de um lado a soberania de Deus e de outro lado a nossa responsabilidade humana. Mas não é fácil entender, sujeitar a soberania de Deus, entender que Deus está no comando de todas as coisas e, ao mesmo tempo, sempre trabalhar com toda a responsabilidade da nossa alma, do nosso coração. Talvez seja por isso que Jesus, ele colocou com muita clareza, né? A lei já dizia: amarás o Senhor teu Deus de que forma? Toda a tua força, né? Então, amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o coração. Jesus acrescenta: com o teu entendimento. Então, amar a Deus, adorar a Deus, é preciso disposição física, né? Eu estava lendo um livro algum tempo atrás e achei interessante o argumento do autor, ele dizendo que na enfermidade, quando nós estamos enfermos, nós temos pouca força para poder servir Deus e fazer a vontade de Deus, é uma limitação física. Então, para servir a Deus é preciso disposição. Mas para servir a Deus é preciso também coração, é preciso sentimento, é preciso alma, é preciso coração. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração. Mas se nós amarmos Deus de todo o nosso coração, mas sem entendimento, vai ficar uma coisa capenga, né? Então, a palavra de Deus, a nossa relação com Deus exige de nós também compreensão. Exige de nós disposição, exige de nós coração, exige de nós também entendimento, compreensão, entendimento, conhecimento, vontade, sim, coração também. Coração, emoção, amor, paixão, sim, mas também com entendimento. Soberania de Deus e responsabilidade humana. É do Gruden, já falei algumas vezes, a frase que sem Deus o homem não pode fazer absolutamente nada. Ignorante é aquele que ignora a soberania de Deus, o poder de Deus, a graça de Deus que Ele coloca à nossa disposição. Sem Deus, o homem não pode fazer absolutamente nada. Sem o homem, Deus não quer. Sem Deus, nós não podemos. Sem nós, Deus não quer.
Então, feliz, bem-aventurado, é aquele cristão que entende, né, desde cedo, desde os princípios, os primórdios da sua fé. Deus é soberano, Deus faz tudo como lhe apraz, mas eu sou responsável. E eu cresço como cristão na medida que eu exerço a minha responsabilidade humana. É na medida que eu vou exercendo a minha responsabilidade humana. Ou seja, naquilo que Deus me deu, eu quero ser fiel. Naquilo que o Senhor me colocou às mãos, tudo quanto te vier às mãos, faça-o conforme as tuas forças. Seja o que for, Deus colocou nas minhas mãos, vou fazer conforme as minhas forças. Para mim foi uma grande descoberta, né? Há muitos anos atrás, quando eu li o livro de Isaías e percebi que poucos livros tratam com tanta clareza a soberania de Deus quanto o profeta Isaías. Em Isaías, Deus é soberano, conforme nós lemos aqui no capítulo 46, é o Deus, 46, não é? Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, lembrai-vos que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro sequer semelhante a mim. Amém? Glória a Deus. Então, só o Senhor é Deus. Por isso que eu gostava aquela dobradinha, né? Aquela dobradinha de voz bem alta, né? Pastor Tadeus que gritava, só o Senhor é Deus. E o que o Asaf respondia? E não há nenhum outro, né? Então a dupla era bem afinada. E é isso mesmo, ó. Eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Só o Senhor é Deus e não há outro. Amém? Só o Senhor é Deus. Ele é o Deus Criador, Ele é o Deus Governador, Ele é o Deus que não perde o controle. Mas isso também não anula a nossa responsabilidade humana. Se Deus é o Criador, se Deus é o Governador, se Deus é o sustentador, se Deus está no controle de todas as coisas, isso não pode nos levar a pensar no determinismo. Como alguns já chegaram a me perguntar, bom, se Deus sabe tudo, se tudo vai acontecer de acordo com a vontade de Deus, para que eu vou orar? Uma boa pergunta. Só que, se essa linha de raciocínio ela for verdadeira, nós cairíamos num determinismo. Por que eu oro? Eu tenho que ver e entender a oração na perspectiva bíblica também. Porque senão eu corro o risco de entender a oração de uma forma diminuidora de Deus. Se eu entender as minhas orações como algo que obriga Deus a fazer a minha vontade, eu estou transformando Deus num ídolo. Se eu entender que a quantidade das minhas orações levam Deus a fazer aquilo que eu quero, eu estou transformando Deus num ídolo. Por que orar? Por que oramos? Por que os discípulos pediram para Jesus, ensina-nos a orar? Primeiro porque eles viram Jesus orando o tempo inteiro. Já é um bom motivo para a gente orar. Os evangelhos relatam que mesmo depois de dias intensos de trabalho, de muito cansaço, de muita fadiga, Jesus às vezes passava a noite inteira orando. Por que Jesus orava? Por que devemos orar? Por que Paulo está nos mandando orar, mesmo sabendo que Deus é soberano, e poucos apóstolos enfatizam tanto a soberania de Deus quanto o apóstolo Paulo? Aí nós chegamos ao último texto que nós lemos, que foi
1 Timóteo, capítulo 2. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus, olha aí, mais uma vez, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Por que oramos? Primeiro, porque Jesus disse que nós deveríamos orar. Segundo, porque Jesus orava. Terceiro, porque Paulo está dizendo que nós devemos orar. Por quê? A primeira coisa é que a oração é uma forma de eu compreender a vontade de Deus e de sujeitá-lo à vontade do Senhor. A coisa mais difícil para o ser humano, depois que o pecado entrou na sua história, é a sua posição de rebelião contra Deus. É o seu posicionamento de resistência à vontade de Deus. Quando os discípulos pediram para Jesus ensiná-los a orar, o que Jesus ensinou para eles? Pai nosso, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Então, seja feita a tua vontade na terra, assim como ela é feita nos céus. A vontade de Deus é feita nos céus. A resistência à vontade de Deus está na terra. Então, nós oramos para que a vontade de Deus seja implantada na terra. Através da vida do outro? Não. Através da vida de quem? Através da minha própria vida. É engraçado que muitas vezes nós oramos para que a vontade de Deus seja feita, mas nós queremos que a vontade de Deus seja feita na vida do outro. E nos esquecemos que o nosso coração é tão rebelde, tão enganoso quanto o coração de qualquer outro. Então, o nosso coração, ele vive num estado constante de rebelião contra Deus. E é só numa vida de oração, é só numa vida de rendição a Deus, né? De busca a Deus, que nós trazemos esse coração cativo à vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus é a melhor coisa que existe para o ser humano. Mas fazer isso por simples obrigação é muito doloroso. É que o irmão Deoclides chamava de pau de arrasto, né? E ele sempre lembrava-nos, olha, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cânticos. Então, servir a Deus é muito bom, mas é preciso graça para poder servi-lo com alegria. Renunciar ao reino da nossa vontade para que seja estabelecida a vontade de Deus, é preciso realmente muita oração. Então, nós oramos para primeiro fazer a vontade de Deus sobre a terra. Outro dia eu estava lendo um livro e o autor estava dizendo: nós fomos chamados não para fazer o que queremos, mas para fazer o que é preciso ser feito de acordo com a vontade de Deus. Qual que é o nosso problema? É que muitas vezes nós queremos que Deus seja servo da nossa vontade. Muitas vezes nós oramos para que Deus faça a nossa vontade.
E dificilmente temos a graça, eu vou chamar de graça, porque isso é difícil para todo mundo, dificilmente temos a graça de orarmos para que a vontade de Deus seja feita na nossa vida. É um assunto muito amplo, para alguns bastante complicados, porque alguns vivem a vida como se fosse uma loteria, vivem a vida de uma forma casual e fortuita, à mercê dos acontecimentos, e à medida que vão acontecendo, vão atribuindo isso à vontade de Deus, e nem sempre é fruto do desleixo. Há uma diferença muito grande em ser servo de Deus, submisso a Deus, e ter um pensamento, vamos dizer assim, budista, de resignação. Tem uns que não são cristãos, eles estão mais para budistas do que para cristãos, porque eles são resignados e vivem à mercê de todos os acontecimentos, atribuindo isso, como os budistas, a uma força maior, a uma energia maior, que eles dão o nome de Deus. A vida cristã não é isso. A vida cristã não é isso, o cristianismo não é isso. O cristianismo não é essa forma de resignação. O cristianismo é a caminhada com Deus. É caminhar com Deus vivo, que no mínimo Ele te permite saber por que você está passando por aquilo. E se você não souber e Ele não quiser te responder, em algum momento, como Jó, você vai chegar a uma epifania, uma compreensão mais elevada do que e por que aquilo está acontecendo. Então, hoje nós vivemos debaixo de muitas influências, né? Tem aqueles que oram para que Deus faça as suas vontades, transformando Deus num ídolo, e Deus não admite esse tipo de relacionamento, porque Deus não é ídolo. E aqueles que não oram e vivem uma vida resignada, determinista, à mercê dos fatos e das circunstâncias. Jesus foi para a cruz, não foi porque Judas o traiu. Jesus foi para a cruz, não foi porque os sacerdotes estavam morrendo de inveja dele. Jesus foi para a cruz, não foi porque o Pôncio Pilatos bateu o martelo, atendendo o clamor dos judeus, de que ele deveria ser crucificado. Jesus foi para a cruz porque ele sabia que era a vontade de Deus para a vida dele. Ele não é um mártir resignado. Jesus é um mártir que se entrega e que caminha com Deus em direção aos propósitos, aos planos de Deus e à vontade de Deus. Se nós não entendermos essas coisas, nós vamos perder de vista a beleza da fé cristã, a beleza da vida cristã e a beleza que é viver uma vida fazendo a vontade de Deus e andando com Deus. Aí vem Paulo e diz: olha, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, né? Poderíamos até aqui parar para pensar sobre cada um desses itens: súplicas, orações, intercessões, ações de graças, que faz parte de uma vida de oração. Alguns chegam até a estabelecer alguns passos, são interessantes. Comece o seu período de oração adorando a Deus por aquilo que Ele é. Depois passe às súplicas, depois passe às intercessões. Mas o fato é que devemos orar em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Quantos estiveram aqui domingo próximo passado pela manhã? Boa parte dos irmãos estiveram. Viram a situação dos nossos irmãos que vivem naqueles países onde a fé cristã não é permitida? A forma como eles vivem, perdem os seus bens, alguns são mortos, enforcados e decepados. Então,
Paulo está dizendo que nós devemos orar pelas autoridades. E eu já falei aqui inúmeras vezes e volto a repetir. A Bíblia trata todo o trabalho humano como um trabalho digno. Os homens públicos que exercem a sua vida pública, política, representativa, politicamente, é uma função tão digna, é um ministério, é uma diaconia, é um serviço tão digno quanto qualquer outro serviço. E que nós devemos respeitá-los. E que, graças a Deus, nós vivemos numa sociedade democrática. Graças a Deus. Eu vivi boa parte da ditadura militar, nasci no ano da ditadura militar, vivi boa parte. Quando você tinha que sair, você tinha que levar sua carteirinha de trabalho, porque se te pegasse em carteira de trabalho ia ser uma complicação muito grande. Aquelas pressões, né, quando tudo foi reduzido, a ausência das liberdades democráticas de escolha. Hoje, graças a Deus, né, graças a Deus, passamos por essa fase, graças a Deus passamos. Louvado seja Deus, chegamos agora numa fase de liberdade democrática, onde nós podemos expressar, onde nós podemos votar. Como é que nós encaramos essa situação? Como é que os batistas veem isso, né? Já que nós somos cristãos, evangélicos, mas também batistas. Primeira coisa, os batistas são o que são porque sofreram muitas perseguições. Quando os batistas saíram da Europa e se estabeleceram nos Estados Unidos, eles foram com firme propósito. Nós vamos criar aqui uma sociedade para os nossos filhos não viver o que nós vivenciamos. Quando viviam na Europa, a igreja era uma igreja estatal. O que é a igreja anglicana? Por que fala anglicana? Anglicana vem de anglais, de inglês, que é a igreja da Inglaterra. Então a igreja anglicana anglê é a igreja da Inglaterra. É a igreja do Estado inglês, é a igreja britânica, é a igreja estatal. E aqueles irmãos que queriam servir a Deus e adorar a Deus, pregando nas ruas ou fazendo culto nos lares, não podiam. Porque quem detinha os ofícios e a forma de cultuar era o Estado. Então, para receber os ofícios, né, da igreja, para ser um pastor, tinha que ser ordenado pela igreja e pelo Estado. Os dízimos já vêm descontados na folha de pagamento. Caso da Alemanha, uma parte é católica, uma parte é protestante. Na folha de pagamento já se desconta o dízimo, né? Porque a igreja é uma igreja estatal. A igreja está aliada ao Estado. Os batistas foram para os Estados Unidos e, por terem sofrido muito com isso, decidiram, primeira coisa, a igreja não vai mais ser uma serva do Estado. O Estado é uma instituição civil digna de honra e de todo respeito e deve ser tratado como uma instituição de Deus. Mas a igreja é uma instituição de Deus, divina, deve ser tratada com todo respeito e com toda dignidade. É o que nós chamamos de um princípio de separação da igreja e do Estado. A igreja não deve viver das benesses do Estado.
Porque todas as vezes que o profeta come à mesa do rei, ele fica sujeito ao rei. Mas a igreja, que não deve viver às custas do Estado, não deve permitir também que o Estado ingira ou tenha ingerência nos seus negócios. Igreja é igreja, Estado é Estado. É um princípio, separação da igreja do Estado. É um princípio que os batistas defendem com unhas e dentes desde os tempos do sofrimento que vivenciaram. Qual que é a outra coisa? Liberdade de consciência. Todo ser humano foi criado por Deus, dotado por Deus com capacidade de fazer escolhas. Glória a Deus. Isso é respeitar o ser humano. Por isso que, pelo menos, não deveria acontecer. Em alguns casos acontece, mas na igreja batista vocês não vão ver, espero que nunca vejam o pastor dizendo em quem é que vocês devem votar. Porque é um desrespeito aos membros. É um desrespeito à consciência de cada um dos membros da igreja, é desrespeito. O outro princípio é o princípio da competência de cada alma. O que é esse princípio da competência de cada alma? Saberiam me dizer o que é isso? Primeiro princípio, separação entre Estado e igreja. Segundo princípio, liberdade de consciência. Para os batistas, se o sujeito quiser ser budista, ele pode ser. Se quiser ser hinduísta, ele pode ser. Se quiser ser islâmico, é um problema dele, é a consciência dele, é a escolha dele. É liberdade de consciência. O que quer dizer competência de cada alma? Quem sabe me dizer o que é isso? É um princípio batista. Que os batistas sangraram por causa disso. Vamos ter que fazer uma catequese batista aqui, né? O que é o princípio da competência de cada alma? Pode tentar, claro, mas... Perfeitamente. Não é isso mesmo. O princípio da competência de cada alma é que quando Deus nos criou competentes. Deus nos criou a imagem e semelhança dele. Quando Jesus veio à Terra, Jesus assumiu a forma humana, dando dignidade para o ser humano. Esse ser humano, ele tem uma dignidade diante de Deus na sua humanidade, porque ele foi feito à imagem e à semelhança de Deus. Então, competência de alma é que cada um é responsável pela sua vida espiritual diante de Deus, cada um é responsável por suas escolhas civis diante de Deus. Então, você é livre, você tem consciência, você vai votar de acordo com a sua consciência, lembrando-se sempre que vai responder a Deus. Amém? Os irmãos entenderam? Soberania, responsabilidade humana. Então, hoje nós temos dois momentos muito importantes para a nossa vida. É o momento da nossa eleição presidencial. Eu temo, sabe, irmãos, assim, de todo o meu coração, eu tenho liberdade para falar para vocês, eu fico impressionado quantos crentes são confusos nessas horas das eleições. Eu não sei se é porque nós somos... a gente não tem... Nós vivemos uma unidade, mas numa diversidade muito grande. Nós temos desde pentecostais, neopentecostais e tradicionais, históricos e assim por diante, que forma esse bando de gente, né, que são os crentes. Mas todas as vezes, quando chega na época de eleição, parece que nós somos um bando de desmiolados.
que tem que aparecer gente de todo lado com mensagens messiânicas para nos orientar e para nos conduzir. Será que você não lê? Será que você não passou por uma escola, não passou por uma universidade, você não sabe no país que você está vivendo? Será que você não tem capacidade de pensar e de escolher o que é melhor para o seu país? Será que você não tem capacidade de pensar, de orar, de fazer a sua escolha e dormir em paz com a sua cabeça no travesseiro? Aí surgem coisas de tudo quanto é banda, que eu que me considero uma pessoa assim, até sentada, falo, Deus, mas que é isso? Que negócio é esse? Aí aparecem vídeos messiânicos, é o fim do mundo, o anticristo está chegando, e vai chegar mesmo, mas será que vai chegar exatamente nesse momento, nessa hora? Porque essas coisas acontecem somente nesse momento e nessa hora. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, né, você é um servo de Deus. Ama esse país como qualquer brasileiro que vive aqui. Oramos, olha, irmãos, quando a gente viaja para outros países e chega aqui, a gente chega com a dor profunda no coração. É lógico que tem uma série de explicações históricas, eu estudei isso, gastei anos da minha vida estudando isso. Fui agora na Inglaterra, falei, gente, meu Deus do céu, que sistema de transporte que esse povo conseguiu construir. Metrôs a 60 metros abaixo do chão. Trem que passa por debaixo do mar. Metrô que passa debaixo do rio. Se a pessoa não tiver carro e não quiser de andar de carro, não tem problema, ela vai chegar no serviço na hora, limpinha, de terno, cheirosinha, porque tem um sistema de metrô que você entra nas estações refrigerada, com ar, com tudo. O banheiro de um metrô que eu parei lá, nem era metrô, era trem. O banheiro daquela estação de trem é mais limpo do que muitos banheiros dos nossos hospitais aqui. Banheiro da estação de trem. Aí eu amo o Brasil, irmãos. E sei que vocês amam. Eu não trocaria o Brasil por nenhum país do mundo. Né? Nem você, estou ouvindo, né? Gente, quem vem aqui e desfruta, né, do nosso clima, da nossa natureza, da nossa comida, e principalmente da nossa convivência, eles ficam encantados. Meu sogro, que era japonês, ele não cansava de dizer, o Brasil é o melhor país do mundo. Vai nesses países aí e me diga em qual deles que você come tanto quanto nós comemos aqui no Brasil, quanto se pode, né? Obviamente. Tem que fazer essa ressalva, né? Aqui você põe numa mesa arroz, feijão, batata, carne, né? Lá na Espanha, nós estávamos lá, entrada, pãozinho, salada, prato principal, carne com batata, com meu principal, uma sobremesa, PT saudações, cheguei até mais magrinho, né? Acho que devia andar mais por lá. Esse país nosso, ele é maravilhoso e extraordinário. Nós estamos vivenciando um momento democrático. Eu sabe, irmãos, assim, de todo o meu coração, eu gostaria muito que o povo de Deus fosse um povo sensato, que fosse sal da terra nesse momento também, que tivesse uma postura consciente. Porque, irmão, vocês precisam assistir um filme, se ele está passando ainda, chama Mera Coincidência. Vocês vão ver o poder que a mídia tem nesses processos todos. Vão ver o poder que as redes sociais têm hoje. Eu me assentei numa cadeira de mestrado na PUC de Goiás para estudar o poder das mídias sociais nos movimentos sociais. Quem foi que provocou a Primavera Árabe?
As mídias sociais. Quem foi que elegeu Barack Obama? Porque soube usar a mídia social como outros não souberam. E aí hoje é WhatsApp, é e-mail, é não sei o que mais, é Twitter, e forma uma consciência coletiva. E todo mundo... Gente, Primavera Árabe. O que mobilizou, o que fez aquilo acontecer? As mídias sociais. Tal hora nós vamos encontrar em tal lugar, o governo não está sabendo, mas está vazando aqui por e-mail, por Twitter, e etc e tal. A mídia tem um poder de determinação na mente das pessoas. Então, mais do que nunca, nesse mundo confuso, nesse mundo conturbado de muitas informações, nós precisamos nos lembrar quem nós somos. Nós somos povo de Deus. Nós seguimos ao Deus da Bíblia. Nós seguimos um Deus soberano. Mas somos responsáveis, não só pela nossa vida espiritual, mas somos responsáveis pela nossa vida civil. Você é responsável. Deus te deu consciência, né? Eu não me atreveria, nunca me atrevi, os irmãos sabem disso, não abri mão das minhas convicções político-partidárias por causa do Evangelho. Nunca me viram vestir uma camisa político-partidária, graças a Deus, e não vão ver por causa do Evangelho. Eu tinha possibilidades, eu era desafiado, eu era chamado, eu participei da formação de partidos políticos. Amo entender essas coisas, estudo tudo isso. Mas por causa do Evangelho, eu falei assim, eu tenho que honrar Jesus e tenho que honrar os meus irmãos. Eu respeito vocês. E Deus o sabe o quanto eu respeito. Com alguns que eu converso é por causa da liberdade e da amizade. E é mais brincadeira, né? Converso mais sobre essas coisas com o Arnaldo. Um alfinetando o outro, brincando com o outro, mas não passa de brincadeira. A gente sabe que um não está tentando influenciar o outro. Mas aqui na igreja, vocês não sabem minha posição político-partidária. E não vão saber, porque a minha posição como, hoje, homem que encarna, acima de tudo, fé e confiança no Evangelho como resposta de Deus para o ser humano, meu compromisso é com o Senhor Jesus Cristo. Meu compromisso é com o Senhor Jesus Cristo, meu compromisso é de respeitar vocês. Vote em quem você quiser votar. Vote em quem você quiser votar. Só faça-o consciente, não manipulado. E muito menos ainda vendendo o seu voto. Pelo amor de Deus, né? Se eu descobrir que um crente faz um negócio desse, descobrir que o pastor fecha a igreja para poder obter favores políticos, meu Deus do céu, isso é uma desonra a Deus, é uma desonra ao Evangelho, é uma desonra a tudo que a gente crê. Então, o Deus soberano conta conosco na nossa responsabilidade diante dele. Que Deus... Eu não vou dar a palavra para ninguém hoje, Renan, tá? Por causa do tempo e por causa do tema também que a gente está trabalhando. Que o Deus que nos colocou aqui nesse país... Nós vivemos um momento belíssimo nesse país. Nós vivemos hoje numa sociedade democrática, graças a Deus. Agora, nós vivemos também num momento de carência de líderes em todos os segmentos. Não é só no segmento político, não. É no segmento religioso, é na igreja. Faltam líderes. O que são líderes? Pessoas que doem as suas vidas. Pessoas que doam as suas vidas. Não existe isso mais hoje. Não existem pessoas que vivem pela força dos seus ideais. As pessoas hoje são pragmáticas. As pessoas hoje são hedonistas. As pessoas hoje pensam primeiro em si do que nos outros.
bons líderes como Winston Churchill, Charles de Gaulle, que viveram momentos difíceis e cruciais, mas que conduziram o seu povo e a sua nação. Então, hoje nós precisamos orar para Deus. Deus, levanta líderes. Deus levanta pessoas comprometidas, não com o poder, mas pessoas comprometidas com o bem da nação, com o bem do povo. Então, deve ser a nossa oração. E não só nesse momento do calor das eleições, mas durante o tempo inteiro, como o Senhor mandou Jeremias dizer para aqueles peregrinos lá da Babilônia: vocês vão ficar aí na Babilônia, vocês vão construir casas aí, os seus filhos se casarão aí, então orem por esse lugar aí, orem pela paz desse lugar, o tempo todo, o tempo inteiro. E não somente nesse momento, quando no calor das eleições. Amém, meus irmãos? Recebem essa palavra em nome do Senhor Jesus? Glória a Deus. Então, nós somos do Senhor, você é do Senhor, você é livre no Senhor, deve ser respeitado como ser humano, deve ser respeitado nos seus ideais, deve ser respeitado. Todos nós devemos ser respeitados, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar?